Conferência JURG de hoje, apresentamos a palestra Educação Superior na América Latina e no Caribe, Internacionalização e Integração Acadêmica, da professora Marília Morosini, que coordena o Centro de Estudos em Educação Superior da PUC. A professora apresentou um conjunto de dados sobre educação superior em vários países e continentes, sobre os quais promoveu algumas reflexões acerca da internacionalização e da integração universitária. Confira agora. Obrigada, Jane. Obrigada a todos que aqui se fazem presentes. É um prazer estar aqui nesse momento. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de poder fazer essa palestra, principalmente digamos, o grande significado que representa este momento para políticas de educação superior no mundo. Eu comentava que poucos são os grupos de pesquisa, inclusive grupos de pesquisas muito qualificados do Brasil, que vêm discutindo isso. Praticamente, pelo que nós temos notícia, as discussões estão se dando aqui nessa casa e praticamente nada mais. E este é um momento importante, porque essas conferências, elas direcionam as políticas de educação superior. Embora os organismos multilaterais não tenham forças de determinação sobre a soberania dos Estados, eles têm uma grande força como influenciadores dessas políticas. E nessas conferências é que se fazem essas determinações. E, a meu ver, pelo menos em nível nacional, nós estamos calados e dormindo em relação a esse tema. Eu vou falar, e aqui eu falei com o nosso reitor Carlos Alexandre, eu vou falar do meu lugar de pesquisadora, né? E o meu lugar de pesquisadora, ele implicou em mais de um mês de preparo dessa palestra, e o meu marido, ele é testemunha disso, que muitos fins de semana eu passei escrevendo e procurando, e vou procurar trabalhar com dados e muito na perspectiva de levantar reflexões e não tanto certezas. E também ainda gostaria de dizer, antes de iniciar a palestra, que esse é um momento para mim também muito importante. Estar aqui, nessa instituição, a qual eu fui formada e na qual eu formei muitos, é um momento afetivo, eu posso dizer. Além de ser um momento técnico, é um momento afetivo. Bom, antes de adentrarmos ao tema específico, e frente a esse desconhecimento nacional do que é uma CRES, do que é uma conferência mundial, eu fiquei me questionando e resolvi retomar rapidamente o que esse momento está nos dizendo. Em primeiro lugar, então, rapidamente, os organismos multilaterais, eles têm uma grande força na determinação da educação superior. E no Concerto Mundial, alguns princípios já vêm sendo debatidos e aparentemente são dados como certo. A Conferência de Paris de 98, que resultou na Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, a Conferência de Cartagena de las Índias de 2008, que resultou na declaração da Conferência Regional sobre a Educação Superior na América Latina e no Caribe, ambas convergiram na Conferência Mundial de Educação Superior, realizada pela Unesco em Paris em 2009, e construíram a certeza de que a educação superior é um bem público social que se tornou imprescindível na medida em que o acesso às universidades se consagrou como um direito real de todas as pessoas. É por isso mesmo não pode estar subordinada e submetida a políticas promotoras da mercantilização, sendo importante a garantia do acesso e a conclusão de estudos em condições equitativas e com qualidade para todos. Esses princípios, eles estão registrados e teoricamente aceitos. E seriam eles princípios muito importantes. Mas, buscando a compreensão da educação como bem público social e direito humano universal, um dos desafios na nossa região é buscar
uma integração acadêmica solidária, voltada à pertinência em relação às demandas do desenvolvimento regional, devendo ser orientadas por valores éticos. Ou seja, nos documentos, nos diversos eventos que eu analisei, fica claro que a educação é um bem público, dever do Estado, não devendo ser mercantilizada. Aí vocês poderiam me perguntar, mas se está tudo escrito, por que tanta importância de uma reunião como essa? Essa reunião é extremamente importante porque nós devemos defender esses princípios. O momento hoje é outro. Se nós olharmos, Cartagena de las Índias, que foi a Conferência Regional de 2008, diz assim: educação superior é um bem público e social, um direito humano e universal, e um dever do Estado. Esta é a convicção e a base para um papel estratégico que deve julgar, que deve definir, que deve estar presente nos processos de desenvolvimento sustentável dos países da região. Mais recentemente, compondo esse cenário, a questão de Córdoba, 100 anos, que a Denise apresentou, por sinal, muito bem, na semana passada. O Grito de Córdoba é uma visão atual para a educação superior, supondo a responsabilidade de gerar um espaço de produção de conhecimentos e um desenvolvimento humano de qualidade no marco dos direitos humanos, da diversidade e da sustentabilidade social. Um espaço para a convivência democrática, para o exercício da tolerância, da solidariedade, como princípios construtores de uma sociedade que rompe com a mediocridade e com o ostracismo. Eu tirei essa declaração do encontro de redes que ocorreu aqui nessa instituição. Frente a este cenário, qual é que foi a minha opção de trabalhar essa conferência? A minha opção foi trabalhar didaticamente, eu sou professora, em 2 momentos. Examinar um pouco que educação é essa na América Latina e no Caribe, e passar para um segundo momento da internacionalização e da integração acadêmica. E começando, qual é o cenário da educação na América Latina para que aqueles princípios que tanto Córdoba, que tanto Cartagena de las Índias, como a própria de Paris, da Conferência Mundial, afirmaram? Qual é o cenário da educação na América Latina que nos possibilite pôr em prática esses princípios? A educação superior na América Latina, ela apresentou um crescimento, como praticamente toda a educação superior no mundo. Também é importante colocar que a América Latina não é uma região unívoca. Nós temos mais de 600 línguas com realidades muito diferentes. E podemos verificar neste gráfico, eu espero que todos vocês consigam visualizar, ok? A América Latina está aqui. Houve um crescimento em torno de 21%, isso aqui é matrícula bruta. Todo e qualquer estudante da educação superior, sobre a população de 18 a 24 anos, que são taxas reconhecidas. O que eu tenho? Na América Latina, eu tinha, em 2000, em torno de 20, ou seja, em cada 100, 20 estavam numa instituição universitária, e houve um crescimento para 43%. Se nós olharmos nos outros polos geoeconômicos, nós vamos ver que nós temos uma América do Norte com 76% e uma Europa com 69%. Primeira conclusão óbvia, nós precisamos continuar a expansão da educação superior na América Latina. Ainda trabalhando nesse nível, como é que se analisa a educação superior? Nós podemos analisar buscando uma democratização. O que pode me indicar? Acesso, permanência ou abandono, e a taxa de sucesso, que é a taxa de conclusão. Eu vou me guiar um pouco por essa linha de trabalho.
Aqui trabalhamos, então, com a taxa de matrícula, que é um pouco diferente da taxa de acesso. Na próxima lâmina, essa vai ser difícil de trabalhar, mas o que eu quero mostrar para vocês? Quanto maior o laranja, mais pessoas estão na educação superior. Quem é o que tem mais pessoas na educação superior? Coreia. Lá está o Brasil. Okay? O que serve para indicar, pelo menos numa palestra, que a taxa de educação terciária ela está evoluindo, mas não para o Brasil, vamos dizer assim, ou não em nível que o Brasil necessitaria evoluir. Trabalhando, então, agora a questão de quem é que tem acesso. Se nós olharmos, este acesso, ele pode ser advindo de 2 funis. Um funil é que não tem ninguém mais formado no médio que possa entrar para, digamos, o terciário. E o outro funil que não tem vagas suficientes que permitam que os indivíduos entrem na educação superior. No caso brasileiro, praticamente, por este dado, o azul é a conclusão do médio. E esse amarelinho é aqueles que concluíram o médio ou estão com possibilidades de ter acesso na educação superior. Isso já nos leva, por exemplo, Colômbia. Entre concluir o médio e entrar na educação superior, eu tenho uma larga faixa que não tem acesso possibilitado para a entrada na educação superior. O que esse gráfico me mostra? Esse gráfico está me mostrando a grande variabilidade entre a América Latina e do Caribe. Nós não somos uno, absolutamente. Nós temos realidades muito distintas. No caso do Brasil, por este dado, o funil está aqui no acesso ao médio. Nós precisamos desenvolver o sistema de educação básica para que esse libere mais gente que vá buscar um acesso. Um outro dado também, que vai trabalhando a educação na América Latina, é a questão da conclusão, o sucesso. Eu tenho 3 cores aqui. Azul, os indivíduos que concluem a educação superior. Em torno de 50% no Brasil, daqueles que entram, concluem a educação superior. O laranja é aqueles que abandonam. E o verde é aqueles que não conseguiram, ainda estão na universidade, não conseguiram integralizar o seu currículo num tempo previsto. Se eu olhar, por exemplo, o México e o Peru estão em situações muito melhores que o Brasil. Eles têm taxa de conclusão em torno de 65%, similar ao dos Estados Unidos, que também gira em torno de 65%. E os restantes, por exemplo, se nós olharmos aqui a Bolívia, pouquíssima conclusão e uma larga taxa de abandono. Ou seja, isso está mostrando o quê? Está mostrando que, além da educação superior não atingir uma faixa maior, ele está mostrando que também, dentro de sistema de educação superior, nós temos muito abandono e temos uma não integralização em tempo hábil. Aqui também nos mostra um pouco a questão da privatização. Privado, laranja, público, azul. Uruguai, 2000, 2013, praticamente ele permanece o mesmo em termos de oferta. Panamá baixou um pouco. E o Brasil, que está para cá, tem uma taxa de privatização, uma das maiores aqui da América Latina. O próximo gráfico é muito interessante. Quais são os países entre 2000 e 2003 que mais ocorreram mudanças na privatização? O Brasil. Olha, consegui terminar, mas tudo bem, não deu. O Brasil, que tem uma taxa de privatização grande, o México nem tanto, e a Argentina menor, vamos dizer assim. Privatização e expansão do ensino superior.
países com mudanças menores. Quais seriam esses? Não quer dizer que o Chile deixou de ser privatizado. Absolutamente. É que ele fez uma reunião de cursos tecnológicos, então diminui o número de instituições de educação. Mas o que vem marcando, e eu estou procurando marcar com esses dados? Privatização, não acesso ainda, baixas taxas de acesso quando comparada com outros países desenvolvidos, a questão de larga taxa de abandono, integralização em tempo muito demorado dentro da instituição universitária e a questão da qualidade. O que a gente sabe? Rankings não é a melhor medida de qualidade. Não é, mas praticamente todos os usam. Na falta, nós trabalhamos em indicadores de qualidade e a gente tem verificado que nós propusemos com o grupo que aqui está da rede, novas formas de examinar a qualidade de uma determinada instituição, de um determinado curso. Mas o ranking ainda continua sendo extremamente pesado. Então, olhando o ranking de Xangai, outra característica. A Europa tem o maior número de universidades, Estados Unidos e Canadá, Ásia e América Latina, praticamente quase pouquíssimas instituições constam nesses diversos rankings, seja de Xangai, seja de Times Higher Education. E para concluir essa parte um pouco da América Latina, eu vou mostrar um gráfico, que também não é tão fácil de visualizar, mas ele mostra de que país virão os cientistas de amanhã. O que eles consideram como cientistas? São aqueles que estão nas profissões, os STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. De que país virão? O Brasil não consta no gráfico, acho eu. Está aqui. O maior deles, Alemanha, 39% dos cientistas de amanhã virão da Alemanha. Seguido da Estônia, da Finlândia, do México, da Eslovênia, da Áustria e assim por diante. Continuando um pouco, então, neste cenário de organismos multilaterais, de determinação de qualidade, de análises comparativas, nas próprias conferências tem se destacado um grande papel para a internacionalização. Por isso, inclusive, que é o meu foco da pesquisa. Além de trabalhar com o direito, mostrar algumas necessidades e deveres, eu tomei por iniciativa, ao construir essa conferência, de focar na internacionalização, porque isso é realmente o que todos hoje estão dizendo que seria a mola que resolveria todo e qualquer problema das instituições, critério de qualidade. A própria CAPES fez um levantamento publicado em outubro de 2017, que ela levantou, digamos, nos programas de pós-graduação, o que eles faziam como internacionalização e quais seriam as metas de 2020. Me corrija, Lívia, se não é isso. Então, nós mesmos, de programas bem classificados, temos também muita dúvida o que é considerado internacionalização. A Conferência Mundial de 98, ela já trabalha com a questão da internacionalização, com a questão da pertinência, com a questão da qualidade. A CRES de 2008, a Cartagena de las Índias, ela ratifica a importância da internacionalização. E nós verificamos que nos diversos simpósios que vêm ocorrendo, a internacionalização é uma das pedras mais importantes. Neste panorama, então, da educação na América Latina, de expansão, acesso limitado, evasão, sucesso com baixa taxa de integralização, esses organismos multilaterais, eles vêm destacando a internacionalização. E nós verificamos, então, que esta internacionalização da educação superior, na nossa perspectiva, ela deve ter uma multilateralidade. Ela deve ter uma cooperação solidária, uma partilha de conhecimento,
fortalecendo as capacidades científicas e tecnológicas da América Latina e do Caribe, priorizando o desenvolvimento e a superação das desigualdades sociais, mas também mantendo relações, digamos, multilaterais. Ou seja, eu vou fortificar o meu local, buscar fortificar meus laços com a América Latina e Caribe, mas eu também vou manter relações com os países do Atlântico Norte. Internacionalização da educação superior e integração acadêmica. Num sentido amplo, internacionalização da educação superior se refere ao processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global nas finalidades, funções e nos cursos e programas presenciais e à distância da educação pós-secundária. Essa é uma definição clássica da Jane Knight, de 2004, e mais recentemente eles introduzem uma noção de em que medida essa integração internacional e intercultural pode beneficiar uma sociedade. Ele é um conceito complexo e ele vai se inserir na definição de dimensão internacional da educação superior, que, por sua vez, está relacionado à globalização, à regionalização, à mundialização, e neste século passou de uma posição periférica para uma posição central nas agendas políticas, econômicas e educacionais. Identifica-se uma forte relação com questões econômicas e políticas de organização da ordem mundial, da mesma forma que seu approach analítico se estende à dimensão global, regional, nacional ou institucional. A internacionalização da educação superior, na era moderna, estava relacionada às atividades de pesquisa, e em sendo assim, maior autonomia e menos entraves burocráticos. Na medida em que o pesquisador tem autonomia e ele buscava suas relações, quase que independente da instituição onde ele estava. A internacionalização da educação superior, ela é um meio e não um fim, para atingir uma meta, que pode se explicitar na formação profissional, pessoal dos acadêmicos, na produção da cidadania e assim por diante. Esse gráfico, ele vai mostrar para nós o crescimento do número de estudantes internacionais no mundo de 75 a 2015. Hoje nós temos em torno de 4,6 milhões de estudantes, que representa 5,6% dos estudantes mundiais. Se trabalharmos com mobilidade e internacionalização, ela é muito restrita. Ou seja, ela não pode ficar ligado ao cross-border somente. Nós temos que trabalhar principalmente para os países da América Latina e Caribe, que não têm dinheiro, muito claramente. Nós não podemos ficar dependentes de uma internacionalização cross-border. Nós temos que pensar em outros meios, que aqueles que não podem ir tenham essa possibilidade de uma formação mundial. Olhando ali, 95, entre 95 e 2010, onde ela dobra. Não podemos esquecer que em 94 nós temos aquele famoso livro do Banco Mundial, Lições para as Experiências, alguma coisa da educação superior. E aqui está uma das lições fortemente colocadas. A internacionalização da educação superior, ela é influenciada pelos movimentos mundiais, em diferentes gradações e com diferentes retos. Ora, temos tendências à fortificação do nacionalismo, ora, a fortificação da regionalização e ora, da globalização. Tais etos não são isolados e vêm imbricados em todos esses momentos. As tensões estão subjacentes e refletem o sistema de posições políticas e científicas do campo, que se substanciam no monopólio da competência científica. Neste entender, ele é um campo dominado no conhecimento técnico e no poder social pelos países do Atlântico Norte e se caracteriza por uma expansão acentuada que se reflete na mobilidade acadêmica. Como é que se trabalha, ou pelo menos é a minha posição de trabalhar ou examinar a questão da internacionalização?
É nítido que a globalização ela serve como um parâmetro definidor. Nós temos uma fase que pode se denominar de pré-globalização, uma fase de globalização, e talvez hoje há uma grande discussão, mas há teóricos americanos falam em pós-globalização ou um novo nacionalismo. Essa não é muito clara nesse momento, mas está sendo construído. Na fase da pré-globalização, o que nós verificamos? Via de regra, não era considerado um negócio, mas ela conferia prestígio às instituições. E ela potencializava a competitividade de seus ingressos. As instituições se internacionalizavam com o objetivo de oferecer a seus estudantes uma perspectiva internacional, com estágios no exterior, presença de estudantes estrangeiros no campus, disciplinas em inglês, currículo enriquecido com a perspectiva internacional. É um período em que a internacionalização está voltada à ciência, preferencialmente à pesquisa e à relação entre os pesquisadores e à construção de redes. Os agentes portam uma autonomia que, em grande parte, independe de burocracias governamentais e institucionais, embora as mesmas existam e pudessem interferir no processo. Entramos, então, na questão da globalização, da internacionalização. Este período ele vai se fundamentar no paradigma da sociedade do conhecimento. Ele se coloca muito a partir dos anos 80, quando ocorre um marcado crescimento da cooperação internacional. O movimento de cooperação entre o centro e o oeste, e também o leste europeu, iniciado pela Era do Aço, faz com que se verifique a expansão da cooperação orientada pela Comissão Europeia. Inúmeros programas se implantam. A cooperação ocorre também com os Estados Unidos e países emergentes como a Ásia. Os Estados Unidos continuam a ser o maior polo de atração de estudantes pelo sistema educacional consistente e decorrente de tamanho, importância e excelência acadêmica. Como eu colocava, o fundamento é a noção de sociedade de conhecimento, em que, como o seu nome aponta, o conhecimento é o capital a ser buscado. E esse tem, preferencialmente, seu cerne na formação de recursos humanos de alto nível que ocorrem nas instituições universitárias. Decorrente dessa premissa, a qualidade passa a ser fator imprescindível e é criado um arcabouço complexo para a garantia da qualidade, com agências acreditadoras e rankings avaliativos. E como um dos critérios maior da qualidade se destaca a internacionalização. São fundamentais para a consolidação da globalização, da internacionalização, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. E, em termos de marcos regulatórios, o movimento de considerar a educação como serviço via Organização Mundial do Comércio e Acordo Geral de Comércio e Serviços. Em 2009, a rodada de Doha, que continua, e na semana que vem ela está em Buenos Aires fazendo a discussão, palco das discussões da educação como serviço, ela se fragilizou num determinado momento. Mas não sei agora se ela não vai tornar, pelo contexto e pelo cenário que olha, nós vivemos, vai se tornar novamente forte na concepção de educação como serviço. E nas conferências mundiais se reacende todas essas discussões. E, claro, não colocando do lado certo nem do outro errado, mas nós podemos colocar que os dois paradigmas analíticos, eles vêm se enfrentando. A educação como serviço, onde depois dariam aos países o livre comércio, passando pela soberania, e a educação como bem público. É deste período ainda da globalização que pode ser registrado
a emergência de franchises de campos universitários, a influência dos rankings, o conflito entre as tradicionais formas de internacionalização com outras de caráter comercial, a busca de estudantes, a competição por talentos e por pesquisadores de excelência. É deste período da globalização que utiliza-se o termo transnacionalização da educação superior. O processo que vai além da nação, que não respeita as barreiras nacionais e regionais e não tem a noção de relações entre países ou instituições. Toda essa força da globalização, ela se instaura quando a internacionalização passa para o ensino. Enquanto ela estava na pesquisa, ela tinha uma autonomia e uma liberdade maior. No momento em que se trabalha no ensino, com a possível comercialização, se estabelece, como eu coloquei anteriormente, todo esse patamar de forte agências acreditadoras e arcabouço. Também se fala na era neocolonialista da educação superior, marcada pelo poder, pela influência de corporações multinacionais, por conglomerados de mídias e grandes universidades no domínio do mercado, do conhecimento, muito mais por ganhos comerciais. Isso acarreta o quê? A perda da autonomia cultural e intelectual pelos menos poderosos. Esse gráfico nós estamos tentando construir o que fundamenta a concepção de internacionalização. Eu tenho no meio 4 tipos possíveis de internacionalização. Temos a cross-border, que é a mais comum, que é a mobilidade. Nós temos a at-home, que é aquela que dá doméstica, ela é construída em casa, que é aquilo que eu venho me batendo, que todos têm uma possibilidade de ter internacionalização também. Elas não são excludentes. Não quer dizer que se eu tenho at-home, eu não vou ter a cross-border. Eu posso ter as duas, mas a cross-border ela não chega a grande parte. Ela chega a poucos. Uma outra que também é a do currículo. Que elas também, como é que eu posso pensar em internacionalizar um currículo? Quais são os princípios? E a integral, a comprehensive, que um dos exemplos brasileiros melhores é a UNILA e a Unilab. É um projeto de universidade internacionalizada. Então, eu tenho os tipos de internacionalização, eu tenho os níveis em que ela pode ocorrer, desde o global, regional, nacional e institucional. No momento que tu tens uma política nacional, caso brasileiro, a educação superior ela é extremamente centrada no Estado. No momento que se estabelece uma política brasileira, que a internacionalização vai ser critério, coloca no teu PDI, tu é cobrado, aquilo vem para o institucional como reativo. E nós temos, então, circundando esses 4 tipos, esses 3 níveis, algumas concepções. A discussão da educação como bem público, a discussão como a educação como serviço, o conhecimento do global norte, o conhecimento do global sul. Não são tipos ideais do Weber, vamos dizer assim. A prática me coloca de forma diferente. E lá em cima nós estamos tentando batalhar por uma integração solidária. Mas uma integração solidária que fortifique a capacidade científica e tecnológica do local. Esse gráfico está em construção ainda. Entrando um pouco mais na mobilidade acadêmica. Já vou me dirigindo um pouco mais para o final, para a gente poder ter tempo. O que se verifica? 1999 até 2014. Aqui eu também quero registrar meu agradecimento à minha orientante de doutorado, Carolina Baranzelli, que me ajudou a conseguir esses dados. Porque vocês sabem que o dado, quanto mais recente, ele é mais difícil de ser conseguido. Né? Então, foi um trabalho de formiguinha que eu não teria condições de fazê-lo. Então, o que nós temos ali? Nós temos a América do Sul, é onde a internacionalização, mobilidade menos cresceu, a África também. Na real, onde ela mais cresce é na Europa, e aqui está sendo considerado as relações entre os diversos países europeus. Um outro dado também,
a origem desses estudantes internacionais. Primeiro por países. Né? 24% dos estudantes internacionais estão na América do Norte. 43% na União Europeia. Na Ásia, 19%. Na África, 5%. Na Oceania, 7%. Em que país? Estados Unidos e Reino Unido. São os grandes, vamos dizer assim, detentores dos estudantes internacionais. Mas para os Estados Unidos, nós vamos olhar depois, o número de estudantes, ele gira em torno de 6% do total de seus estudantes. O que não é assim para o Reino Unido. Um outro dado, esse eu vou ter que explicar porque ele realmente está muito difícil de captar. Os que estão mais do lado de cá e mais no alto são aqueles que têm um balanço entre exportar alunos e captar alunos. Então, a Nova Zelândia, o Reino Unido, a Austrália, a Áustria também, muito pela questão da inovação, são os países que mais captam, digamos, estudantes, que mais sobrevivem e que vivem e necessitam dos estudantes internacionais. Mas agora nós chegamos nos doutorados. 1/4 de toda a mobilidade é para aluno de doutorado. Na parte azul, é onde que os estudantes internacionais, ou qual área de conhecimento os estudantes internacionais se dirigem. Na parte branca, são os estudantes daquele país, o que eles fazem, onde eles vão. Praticamente, eles estão nos STEMs. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, você dê uma olhada ali, ó. O nosso estudante do doutorado, eu quero dizer, estudante do doutorado internacional, ele tende a se colocar nessas, digamos, áreas de conhecimento. Um outro dado, esse é triste, esse é a perda de cérebros. 2013, quanto mais escuro, maior é o percentual da população terciária formada daquele país que está num país da OCDE. Então, o que eu tenho ali na África? Mais de 20% da população terciária, com formação terciária, está num país da OCDE. Tem política de retenção? Não se sabe. Brasil, menos de 5%. Argentina, menos de 10%. Estados Unidos, menos de 2%. Então, esse é um mapa da captação de cérebros. O Marco Antônio Dias, no livro que nós publicamos, do FLAIS, que foi da federação, não foi federação, foi encontros que discutimos América Latina e Caribe, Educação Superior, em Foz do Iguaçu. Ele relatou, é um texto muito bom, ele relatou o que representava essa perda de cérebros. Ele começa dizendo que na década de 60, 80, os programas de cooperação, eles captavam muitos cérebros dos países desenvolvidos, pelas condições que ofereciam. Né? E que alguns programas, por exemplo, o próprio Erasmus Mundus, fazia também essa captação. E que então a Unesco resolveu lançar o UniTwin, buscando a construção de redes que não retiravam, vamos dizer assim, os cérebros daqueles países que mais precisavam. Bom, qual é a perspectiva europeia da mobilidade? Porque depois eu vou entrar na perspectiva latino-americana da mobilidade. Eles chegam à conclusão que tem que ser expandida, que deve ir além da mobilidade. Mesmo com o projeto Erasmus, que tinha como objetivo que 10% dos seus estudantes tivessem uma parte do currículo realizada em outro país, não foi conseguido. Então, a mobilidade, o cross-border, não é suficiente. Há que desenvolver outras formas. Reforçando ainda, o que nós temos em termos de mobilidade, de concepção de internacionalização? Um conflito entre as tradicionais formas de internacionalização com outras de caráter comercial, via captação de estudantes,
competição por talento e pesquisadores de excelência. Emergência de franchises de campos universitários e a grande influência de rankings universitários internacionais. Eu vou pular um pouco aqui e vamos passar para as perspectivas da América Latina. Cresceu a cross-border, a mobilidade cresce. Eu tinha, em 2000, 122 mil na América Latina, e nós temos hoje 93% de crescimento em relação ao ano de 2000. A mobilidade como um todo cresceu 57% e na América Latina 93%. Essa tabela, ela talvez seja complicada, mas ela é muito importante. O que eu tenho? Na primeira grande coluna, eu tenho quem vem para os países da América Latina. Na segunda coluna, para onde vão os estudantes da América Latina. A gente sabe, mas não sabe com o dado. Isso aqui é a fonte da Unesco. Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está agora de lado. Esse é um outro problema dos países não desenvolvidos ou emergentes. Tu não tem dado. No Brasil, quem é que vem para o Brasil? Angola, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina. Vem 19 mil e sai 40 mil. Não é uma balança comercial, mas dá para a gente fazer uma análise. Isso é uma outra característica da mobilidade. A grande maioria dos países não tem ou receber o mesmo número e mandar o mesmo número. E aí eu me lembro muito de um projeto que eu coordenei com os Estados Unidos, que nós mandávamos. E a avaliação da CAPES diz, mas quem é que está vindo? Então, é um pouco dessa questão que aqui se coloca. Mas isso já faz muito tempo também. Agora eu espero que a situação esteja diferente. Para onde que vão os latino-americanos? Para Atlântico Norte. Estados Unidos, Portugal também, França, como é que é? Alemanha, né? UK, na Argentina, Estados Unidos, aí vai para a Espanha, né? França, Uruguai, Brasil, Estados Unidos, e aí vai indo. A mesma coisa para a Aliança do Pacífico, que atrai Peru, Colômbia, Bolívia, Argentina e assim por diante. Por que eu julgo essa tabela importante? Porque saber a gente sabe. Nós estamos de costa para a América Latina. Português olha para um lado, espanhol olha para o outro. Isso é histórico. Que tipo de integração nós vamos construir? A gente verificou, por exemplo, que Cartagena já dizia isso, mas de lá para cá não mudou, não se materializou uma forma de uma integração que seja educacional. Existem redes. Claro que tem redes. A UGM, eu acho que faz um papel muito importante. E outras. O próprio programa Marca do Mercosul também faz. Mas não é suficiente isso. Aqui é uma curiosidade só. Brasil, para onde vão nossos estudantes, né? Então, está lá Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha, etc. Da onde que vêm os nossos estudantes? De Angola, da Colômbia, do Peru, etc, etc. Eu gosto muito desses dois mapas, que mostra a mudança de deslocamento no Brasil. Em cima, 98. Basicamente, era Estados Unidos, a forte, e a União Europeia. Hoje, 2016, eu já tenho mais um pouco para a América Latina. Se nós olharmos ali, ó, azulzinho, verdinho, etc., que antes não tinha. É óbvio que o azulzinho, verdinho, é 1 ou 2 estudantes. O azul é 3 ou 12 na América Latina. Então, na minha concepção, não é cortar laços absolutamente para os Estados Unidos, para Canadá, para a União Europeia, mas aqui também nós temos que buscar essa integração. Vamos pular isso, pular. Bom, para finalizar, para a gente ter algum tempo mais,
Isso aqui é uma declaração de um evento que teve em Buenos Aires agora, que a gente recebeu as informações. E o que eles dizem? Os consensos e as políticas para a educação superior, condensados na declaração final da CRES de 2008, entram em tensão com as tendências globais de mercantilização da educação superior e da privatização de conhecimento. Há 10 anos, quando foi realizada a CRES de 2008, reconhecemos que não ha sido fácil, digamos, colocar a retórica na prática. E que nós necessitamos, e que a necessária e anunciada convergência e integração de nossos sistemas de educação superior, ela não ocorreu. E o futuro? Não sei. Nas declarações ele é lindo, né? Mas e na prática, qual será? Que vai ter uma presença maior da internacionalização, em todos os níveis, seja no nível mundial, no regional, no nacional e no institucional, em todos os componentes do processo, no capital objetivado, em políticas, em gestão, em prática, em avaliação, em outros, no capital incorporado, em hábitos e capacidades, no capital institucionalizado, em instituições, em órgãos governamentais privados, também na educação não formal. Mas a manutenção do monopólio do capital científico do Global Norte vai estar presente. Vai se perpetuar a ordem científica dominante. A presença de estratégias dos pretendentes à sucessão vai ocorrer e está ocorrendo. A valoração do conhecimento do Oriente, principalmente Ásia e China. A busca da quebra de uma homogeneidade do campo através da valoração dos saberes do Global Sul, das epistemologias do Sul, com a produção de um saber local e ou regional. Entre essas diferentes concepções, seja a dominante, a do Atlântico Norte, seja dos pretendentes à sucessão, como China e Ásia, seja daqueles denominados subversivos pelo Bourdieu, que querem trocar a ordem constituída, o Sul-Sul, prevê-se um forte campo de tensões para o domínio do campo. E há que se ter muito presente, nós estamos sentindo muito isso, nós muito, o novo nacionalismo, não sei se seria esse o termo melhor, que põe em risco as relações com focos internacionais, regionais e a defesa de um local coletivo e solidário. E com essa, eu termino a minha palestra para que a gente possa ter algum tempo para discutir. O que se pode verificar são muitas incertezas, são a necessidade de uma luta muito constante, de uma valoração da CRES de 2018, porque aí nós poderemos ter, talvez nós não, porque nós não vamos conseguir entrar, quem entra são reitores, chefes de estados, mas uma força de poder enviar, talvez alguns subsídios e ter noção do momento em que nós nos encontramos. Então eu agradeço muito, né? É o que eu procurei preparar para vocês.